Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Vamos trabalhar a aula 7, tá certo? O nosso curso de introdução ao LaTeX. Vou colocar aqui na guia. Já se encontra, né? Então, vou fazer a apresentação. Então, ó, a gente vai falar hoje do ambiente tabular e do table. Eles têm uma certa relação de igualdade com algumas diferenças. Então, basicamente, vão ser os mesmos ambientes, as mesmas escritas, uma coisa ou outra de diferença. Tá certo? A ideia vai ser organizar as informações em forma de tabela. É muito importante. Você vai ter colunas e linhas dispostas que vão ser organizadas às vezes quando você deseja ou livre a modo que o LaTeX faça essa altura e largura automaticamente. Então, ó, uma diferença entre eles. No Tailwind, você só usa modo texto. E no tabular, você pode usar qualquer modo, matemático e texto. Quando você está no Tailwind, o LaTeX ele inicia uma nova página. Mas ele não faz isso no tabular. Tá certo? O text ele vai determinar automaticamente a altura e largura, por exemplo, da tabela no tabular, enquanto no table você pode forçar uma altura, uma largura, e tem outros comandos muito interessantes, inclusive, de serem usados. A gente vai trabalhar com table primeiro. Então, ó, vamos pensar que você está nesse ambiente. Então, você vai tabular linhas, tá certo? Vai ter linhas, colunas respectivas para serem escritas. Pode, por exemplo, fazer um planejamento de um horário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os horários e as disciplinas vão ser distribuídas ali conforme, ok? Então, por exemplo, quando você quer fazer marcação de posição de coluna, e ele é muito interessante porque ele faz isso no texto. Você pode utilizar um barra igual, ok? Então, quando você coloca um barra igual, você fixou uma coluna naquele texto. Então, ó, essa palavra isto é, um exemplo, o barra igual, ele faz a divisória de uma coluna ali. Então, existe uma linha de forma vertical que separa o texto. Isto é, e um exemplo. De modo que, quando você vai escrever coisas abaixo, para a gente fazer esse comando de escrever coisas abaixo daquela linha, a gente vai clicar no comando duas barrinhas, certo? Você vai dar uma descida, isso dentro do ambiente table. E aí você pode continuar seu texto. Quando você faz a identificação do novo texto, ele vai se posicionar na primeira coluna. Ok? A partir da primeira coluna. Ele vai ser escrito. Quando você faz a identificação de um texto depois desse barra igual, ele vai iniciar após ele vai iniciar na mesma linha do 1, no caso. Bora ver no nosso overleaf. Deixa eu compartilhar esta guia. Vou ter muito cuidado para não errar os compartilhamentos. Então, aqui, ó. Isto é um exemplo. Onde começa a próxima. Então, percebam. Vou tirar aqui, ó. Vou recompilar. Quando eu iniciei a palavra onde começa a próxima, eu posso escrever aqui o maior texto do mundo. Ele vai se posicionar a priori dentro dessa primeira coluna.
Tá certo? Então eu fiz uma marcação na primeira linha, e essa é a primeira linha, com barra igual. Então ali eu estou identificando a coluna que contém o isto é, e uma coluna que contém um exemplo. Quando eu coloco esse símbolo barra maior que, o que ele vai fazer? Ele vai jogar a palavra que está após esse comando na segunda coluna, que ficaria o 1, exemplo. Observe que inicia aqui, tá certo? Então, vou colocar até uma aqui para ficar mais evidente onde começa a próxima. Professor, e esse barra igual aqui? Eu estou detectando outra coluna imaginária a partir desse barra igual. Então, ó, se eu retirar aquele comando, essa palavra, tá certo? Vou botar aqui palavra 1. Ela vai iniciar nessa primeira coluna quando eu dou aquele comando barra maior. Ele vai pular para a próxima coluna. Se eu coloco um outro barra maior, ele vai pular para a terceira coluna. E essa terceira coluna fica onde? Antes do A. Ah, professor, beleza. Então aqui, ó, botar aqui agora no comece. Ele vai voltar. Tá certo? Ele vai acompanhar o texto. Então eu posso fazer toda uma ideia de tabela com diversas colunas, quantas linhas eu quiser, porque quem vai mandar a linha vão ser essas duas barrinhas, e eu vou poder posicionar as palavras do jeito que eu desejo. Ok? Então, ó, isso me traz a ideia de uma coluna, isso me traz a ideia de uma outra coluna, que começa aqui depois, antes do C, né, do começa. Quando eu coloco aqui palavra 1 e esses dois comandos, a palavra 1 ela vai pular para a segunda coluna. Ok? E essa última linha, não foi feito nenhum comando com ela, então ela inicia na primeira. Se a partir dela eu coloco o nosso comando barra maior que, ele vai pular para o primeiro barra igual. Se eu coloco um outro barra maior que, ele vai pular para o segundo barra igual. Se tiver aqui entre o palavra e o um barra igual, eu colocar outro barra maior que, ele vai iniciar a partir do 1. Certo? Bem legal, né? Trabalhar dessa forma. Bem legal mesmo. Então, você pode comandar, você pode ordenar as palavras do jeito que você deseja. Certo? O barra maior que, ele faz você avançar ou recuar. Barra maior dá uma ideia de seta, vai empurrar. E o barra menor que, ele vai dar uma ideia de seta ao contrário, ele vai trazer para frente. A gente vai explicar já já. Tá certo? Quando nós trabalhamos com muitas linhas, você tem uma tabela que você vai ter várias linhas e você quer só ficar recuando. Vamos imaginar que você tem uma lista, certo? Você vai respeitar uma lista, respeitar uma ordem, onde você, por exemplo, pode ter, a partir da primeira sessão, você vai fazer uma listagem. Então, por exemplo, os ingredientes do bolo, você pode separar por líquidos, sólidos, certo? Perecíveis, uma coisa que se estraga mais rápido, e aí vai. E todos os ingredientes do bolo, né, são perecíveis, então uma outra ideia, material para construir alguma coisa. Então, primeira linha de comando poderia ser essa primeira
esse primeiro início da obra. E as linhas de comando final poderiam ser a parte de enfeite da casa, né? A parte que embeleza o imóvel. Então, bora ver. Nesse exemplo, tem diversas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 12 linhas de comando. Minto. 14 de comando, mas eu exibo 12 linhas. Observem que elas estão respeitando uma certa ordem, uma posição, né? E essa posição, quem disse onde vai ficar, sou eu que mando no comando dessa posição. Bora ver aqui como é que vai ficar no... Tá ficando pequeno para vocês. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu dar aqui uma aproximaçãozinha. Aproveitar os espaços. Pronto. Então, ó, vamos supor com 12 linhas. Vamos supor que todas elas vão estar aqui na mesma ordem. Vou tirar aqui o plus, barra mais, aqui. Esse barra mais. Então, ó, todas as linhas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Deixa eu devolver. Oitava, nona, décima, 11ª e 12ª. Pronto. Estão todos em uma ordem. Ok? Mas observe que na primeira linha de comando, que está aqui selecionada, eu tenho uma coluna com a primeira, outra coluna com a palavra linha, outra coluna com a palavra com, outra coluna no marca e outra coluna no dores. Então, eu posso fazer a palavra segunda linha iniciar no linha de cima. Ok? Eu posso empurrar um pouco mais ele para iniciar. Opa! A Frida me atrapalhando. Frida é a gata do meu amigo. Segunda linha para iniciar junto com o com. Segunda linha vai iniciar agora no marca. E a segunda linha vai iniciar no dores. Beleza? Ficou entendido, né? Mas eu posso fazer esse recuo a partir de agora, abaixo da primeira linha, quando eu coloco esse barra mais, tudo vai iniciar na segunda coluna. Eu dei um recuo para todos os comandos abaixo. Se eu faço isso, por exemplo, na terceira linha, barra mais, abaixo da terceira linha, todo mundo vai dar mais uma descida para iniciar abaixo do com. Se abaixo da quinta tiver um barra plus, né, um mais, todo mundo vai iniciar no marca, e a partir do 8, barra mais, dores. Ok? Se eu coloco a partir do 9 um barra menos, o que é que vai acontecer? Eles vão voltar. Se eu coloco a partir do 11 outro barra menos, o 12 vai voltar. E eu posso trazer só a 12ª linha, ou, por exemplo, a 7ª linha, eu posso recuar fazendo um menor que, né? Uma seta ao contrário. Então, a 7ª linha, ele vai ser, só ele que vai ser trazido. Então, a diferença do barra mais, barra menos, para o barra maior que, barra menor que,
é que você influencia em todos a seguir ou não, certo? É bem legal esse comando. Vou voltar aqui, compartilhar. Ficou entendido? Qualquer dúvida, tá certo? O Tex ele é muito poderoso. Então, ele tem tanta ferramenta, tanto comando, que você pode dizer assim, possível de dar um erro. Pode acontecer um erro. Só que não é um erro dele em si. É porque você está forçando algo num comando e ele vai fazer. Ele vai fazer o que você manda. E nesse ele vai fazer o que você manda, pode acontecer esse, entre aspas, desastre. Certas palavras ficarem coladas. Bora ver aqui no nosso overleaf. Deixa eu descer um pouco. Você está nesse mesmo ambiente, né? Table, e você escreveu uma linha. Só que foram duas palavras. Poderia ser meu nome, Rafael Costa. E aqui eu fiz um comando bem maior. Observe que a palavra que está acima, Rafael, é menor do que a palavra, perdão, é menor do que o que está escrito abaixo, coluna grande. Então, mesmo que eu faça esse comando, se eu disse que ele tem que recuar, esse maior, que curta, ele vai ser empurrado para o Costa, não interessa. Por quê? Essa palavra grande, ela vai sobrar. Então, ela vai casar em cima da outra. Aqui você percebe que o texto ele faz o quê? Ele está gerando tabela, uma tabela, ele não está mostrando linhas e colunas, porém, ele está posicionando a palavra. Então, você está escrevendo em cima Rafael Costa. Você dividiu cada palavra, é uma coluna, vai gerar uma coluna. Abaixo daquela coluna, você pode escrever o que quiser. Mas a próxima coluna inicia a partir do Costa. Como contornar um problema como esse? Que aqui a ideia é fazer alguma coisa para contornar. Então a gente pode usar, você escreve essa mesma palavra que você quer, cima, certo? E você dá um mando kill. Você separa do jeito que você deseja separar. Barra igual. Ok? Quando eu fizer desculpe, e aconteceu um acidente aqui com o gato. E vocês sabem, né? Que eu não ia deixar o animal se acidentar. Mas vamos aqui continuar. Deu certo já. Então, onde é que eu estava? Sim, essa palavra que está sendo imprensada, ela vai ser colocada na linha anterior do Rafael Costa. E quando eu escrevo assim, kill, o que é que acontece? Ele vai obedecer o comando, só que ele não vai mostrar o comando. Tá certo? Então ele vai obedecer, mas ele não vai exibir. Pensamos assim. Então, ó, cadê? Tá aqui.
certo? Faltou colocar isso. Pronto. Então, ó, ele vai obedecer a ordem que eu desejo aqui embaixo. Então, aqui, o Rafael e o coluna grande ficou no local, e o Costa e o maior que curta ficou em outro local. Porque eles estão obedecendo a essa última linha. Se ele está obedecendo essa última linha, porque é ela que eu quero que fique bonita. Eu não quero que o grande e o maior fique sobreposto. Então, quando eu mando o kill, ele faz o comando existir, porém não ser exibido. Ok? É isso que está acontecendo. A Frida, rapaz, a gatinha do meu amigo, ia quebrando aqui uma coisa aí, meu amigo, ia dando errado. Então, colegas, bora voltar. Ok? Olha o que eu estava dizendo. O comando não vai aparecer na tela, tá certo? O que vai aparecer é só o que a gente quer fazer. Olha aí ela. Frida, dá um olá pro pessoal. Então, momento fofura, né, da aula. Então, baby, o que a gente pôde fazer por ele, a gente fez. Você já sabe gerar tabelas, você já sabe gerar linhas, colunas. Os comandos são duas barras, vai gerar uma linha. Barra igual, ele vai delimitar colunas. Barra maior que ou menor que, vai te jogar na mesma linha para colunas distintas. Barra mais e barra menos vai recuar todo mundo abaixo daquela linha, ok? Professor, se eu não lembrar disso aí, tem um material de referência, tem o nosso material, consulte, tá certo? Não fique com dúvidas. Ó, falando agora de tabular, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com tabular, você já tem, o nome já também induz, né? Tabela. Mas aqui você já tem a ideia que a gente pega tanto de tabela, que é linhas, colunas, células, tá certo? O pessoal da estatística usa muito. Então, não só eles, tá? Todos os cursos usam tabelas, mas eles usam bastante. Então, essa forma que o Tex entrega de fazer tabelas é muito boa. Ele é muito semelhante a outro ambiente, porque ele posiciona as coisas do mesmo jeito, só que com a diferença que ele não serve só para ambiente matemático. Eu posso escrever texto e eu posso usar coisa matemática nele. E ele é muito mais completo. É muito mais completo. Ser completo, né? Então, ó, vamos colocar aqui o begin tabular no overleaf. Deixa eu colocar. Não, antes, desculpe. Já trocando. Primeiro a gente vai entender o que é nosso ambiente. Lembrando que a gente sempre vai fazer ambientes, a gente escreve barra begin, tá certo? Begin tabular, end tabular. Vejam que tem barra C, barra L, barra RC, barra. Depois do tabular. Aquilo quer dizer que a primeira coluna ela vai ficar no centro. A segunda coluna vai ficar à esquerda, left. A terceira coluna
ela vai ficar à direita, tá certo? Right. O RC, center, tá certo? Do lado direito, a quarta coluna, perdão, vai ficar do lado, a terceira coluna vai ficar do lado direito e a quarta vai ficar no centro. Então, ele está lhe dizendo como vai ficar os elementos de cada coluna. Abaixo dele apareceu um H-line, barra H-line. Ele vai desenhar uma linha acima dessas palavras. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quando eu dou duas barras e H-line, o que está acontecendo? Duas barras, eu vou descer para a próxima linha e já estou dizendo, ó, embaixo vai ter uma nova linha. Ok? Então, vamos ver como vai ficar no overleaf. Vou botar aqui VSpace 3CM. Aqui. Onde é que eu estou para achar meu... Pronto, achei. Bora colocar aqui um elementozinho tabular. Um elementozinho. Center, center. Então, palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 4. Vou compilar. Observe. O que vai acontecer? Só tem uma linha vertical separando as palavras, que é essa linha que está entre os dois Cs. Como você pode observar ali. Ok? Se eu tiro ela, a linha vai embora. Se eu devolvo ela, e ela fica ali perto do Z, certo? Esse comando. O mesmo comando onde você encontra barra, você encontra esse aqui, né? Que a gente chama no text de mid, barra mid. Então, se eu coloco aqui antes do C e depois do C, ele vai gerar as linhas antes da palavra e pós-palavra. Ok? Interessante, né? Para que ele faça a linha para cobrir a caixinha, eu tenho que botar um barra H line. O H vai lembrar de horizontal e o line, linha. Então, quando eu compilar, ele vai fazer uma linha em cima das palavras 1 e 2, que fazem parte da primeira coluna. Se eu quero uma linha no final, barra H line. Pronto. Ok? Opa! Cadê? Compilar. Errado. Da line. Duas barras. Pronto. Não tinha colocado as duas barras. Ok, ok. Entre as palavras 1 e 3 e 2 e 4, eu quero uma linha, professor. Então, você pode botar aqui, ó. H line. Entre elas. Ele vai fazer a separação. Cada uma vai ter uma célula, tá certo? Vai ser uma célula.
pessoal da estatística, ele não fecha, né, a tabela deles, eles não colocam, se eu não estiver enganado, eles não colocam as colunas finais, as barras do início do fim, né, ou é só do fim. Então, bacana. Um comandozinho que você manda, você pode digitar uma linha toda. Então aqui pode, ó, pegar aqui, Ctrl C, copiar vários, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui vai ficar 6, 8. Pronto. Perfeito. Do jeito que eu queria. Ok? Então bora voltar. Entenderam, né? Observe que na linha que compreende o mês de junho e o mês de outubro, ou seja, elas ficam aqui, junho e outubro, elas não têm uma H-line, né? Elas não têm essa linha que separa, tá colado. Estou colocando aqueles 2 meses sem uma separação. Então é uma forma, a forma de fazer é você botando esse C-line, certo? C-line 1/1 barra C-line 3, 4. Vou mostrar aqui. Só continuar. Foi aquilo que eu disse, né? Que as barras verticais elas separam, elas vão fazer linhas verticais na tabela. O H-line ele vai fazer linhas ao longo da tabela. E quando você bota o C-line col 5 e col 6, você vai fazer linhas horizontais apenas entre as colunas 5 e 6. Então, quando você bota o C-line 1, 1, 3, 4, do jeito que está escrito ali, você vai identificá-las, você vai fazer as linhas horizontais apenas nas colunas 1, 1 e 3 e 4. A coluna 2, ela não vai ter linha, ok? Então, você vai fazer linhas horizontais, quando você coloca aqui o 5, coluna 5 e coluna 6, você vai fazer somente nas 5 e 6. Bora compartilhar essa guia e ver o que vai acontecer aqui. Só um instante. Novamente a Frida. Voltei, turma. A Frida.
quer deixar a gente ficar em paz. Então, galera, ó, deixa eu voltar aqui ao tabular. Cadê? Estava aqui, né? Então, vou botar mais algumas colunas aqui. Botar, nem botei, né, o exemplo. Botar aqui L e ver como é que vai ficar com as palavras. Botar R aqui. Não fez tanta diferença, né? Não posicionou tanto de forma diferente. Bom, pronto. Agora tirar aqui o fala. Pronto. Para vocês verem acontecendo. Pronto. Ficou visível o que ele vai fazer com a palavra, né? Ele vai alinhar elas numa ordem. À direita ou à esquerda. Right, left. O que eu ia fazer? Sim, line. Bora aqui, ó. Aí eu ia colocar mais colunas. Mais uma coluna. Vou botar aqui mais outra coluna no começo. Para poder entender o que é que vai acontecer. Para que seja entendido a existência de uma coluna, vou botar aqui, ó, fala, eu tenho que colocar esse símbolo. Esse símbolo, né, que vem nas bandas de sertanejo universitário, Leandro Leonar, sertanejo universitário. Juro para vocês que agora não vem um na memória, mas sertanejo, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, esse símbolozinho, nosso I, né, que os caras usam nas bandas, nas músicas, nos conjuntos. Então, vou colocar aqui 4, pala 1, vou colocar um outro pala. Bom, eu vou posicionar isso nos outros. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 palavras dentro de uma linha. E lá em cima eu fiz o comando para 4 colunas. C, R, L, C. Eu vou posicionar tudo isso aqui. Com esse separador. Vou colocar aqui do outro lado. E vou colocar aqui no meio. Ainda que demore um pouquinho mais, mas é legal ver como vai ficar. Caraca, não coloquei nenhuma palavra. Vou botar aqui a 1 no começo. Ó. Beleza. Então você tem ó, no centro, à direita, à esquerda e no centro de novo. Ok? Agora a gente vai usar o comando cline. Vou pegar aqui, ó, barra C line. Quando eu escrevo barra C line, eu vou colocar o 1, 2, 3 e botar 2 barra 3. O que eu vou forçando? Eu estou forçando a minha tabela. Deixa eu voltar aqui. C line. Botar 2, 3, 2, 2. Cadê, cara? Aqui dentro.
fala. O overleaf está dando uma bugada para mim aqui. Ah, sim. Não estou visualizando que tinha um H-line ali. Pronto. Porque quando eu tenho esse barra H-line, ele vai fazer uma linha. Então, não tem graça, né? Pronto, porque estava aqui embaixo. Então, ó. Ele fez uma linha só no 2, 2. Se eu coloco o 1, 2, ele vai fazer no 1 e na 2, na coluna. Nas colunas 1 e 2, linha. Certo? Se eu colocar 1, 2, barra C-line 4, 4, ele vai fazer linhas em todas, menos na 3. É como se eu estivesse usando todas, menos na 3. Ok. Isso você pode diversificar aqui à vontade, só que obviamente você tem que tirar a linha, não vá cometer o erro que eu cometi. Vou botar aqui 2, 3, 2, 4. Vou apagar esse. Vambora. Olha aí. Certo? Quando você quer, no Excel a gente faz, né, mesclar células. Quando você vai mesclar células, você faz só, seleciona, clica na função mesclar célula e ele vai mesclar célula para você. Ou na linha ou na coluna. Isso aí é basicamente uma forma de mesclar célula, porém ele exibe os elementos de cada célula. Isso mais para o Excel de mesclar célula, eu vou dizer que nem é, sabe por quê? Porque o mesclar, ele vai juntar todas, né? Ele vai sumir com as palavras de baixo. Essa função no Excel é quando você realmente faz as células e você vai desenhar as linhazinhas dela, você tem um comando para desenhar. E aí você não deseja uma dessas linhas, é um pouco mais complexo lá. Você vai teria que selecionar essas 4, clicar no comando, selecionar a primeira, clicar no comando, selecionar a segunda e a terceira linha, clicar no comando, diferente para que ele não crie uma linha aqui no meio. Ou você clica da primeira até a última, faz todos terem linhas e colunas, e você escolhe esses dois para retirar essa linha do meio. Existe um comando lá, né? No células, planilhas do Google. Então, é assim, particularmente, eu uso planilhas quando é uma coisa muito rápida. Não vou mentir. Quando é uma coisa que eu quero fazer para um exercício, para um projeto, uma planilha, uma tabelazinha mais simples, eu faço em text. Várias vezes eu já fiz no próprio Overleaf a tabela do jeito que eu queria e tirei esse pedaço da imagem e levei. Eu acho muito mais interessante. Quando você tem uma planilha do Excel ou planilhas do Google para usar, você sabe todas as ferramentas, você sabe que fazer uma coisa dessa, se for várias, é bem mais conveniente. Uma coisa pequena, pessoalmente, eu uso aqui, tá certo? Para mim é muito mais rápido. Quando é pequena, eu concordo. Tabelas muito grandes, melhor um ambiente puro tabela, tá certo? Que é o Excel e planilhas. Voltando aqui para o nosso slide. Esse elementozinho que eu já comentei nele, né? Ele deveria ter vindo antes. Ele vai separar os elementos de cada linha e o barra barra, 2 barras,
ele vai dizer, ó, depois daqui, linha nova, certo? Então, se você tem um elemento de 3 linhas, depois da primeira, uma barra, perdão, barra, barra, nova linha, barra, barra, nova linha. Se você dá um barra, barra, você está avisando que abaixo dele tem que ter uma outra linha, ok? Vamos compartilhar aqui a guia. Eu fico sempre aqui acompanhando para ver se está aparecendo exatamente o que eu quero. Então, tirar aqui, ó, esses 2 barras. O que vai acontecer? Estava acontecendo aquela bugada, que ele não estava reconhecendo, certo? Devolvi aqui as 2 barras. Ele refez. Então, até isso é interessante. Eu digito, minha visão puxa para os 2 elementos, eu digitei, quando eu olhei que vi aquela palavra aparecendo estranha, eu fui caçar, não tinha o H-line. Então, eu já detecto onde é que é o possível erro. Então, sempre tem essa linha de raciocínio bacana do TeX. Ok? Então, professor, uma coisa interessante que o senhor mostrou foi no overleaf, se o senhor colocasse uma palavra muito grande, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a coluna de acordo com a palavra. Ele vai dimensionando ela da forma que ele quer. Então, se for uma palavra grande, ele vai dimensionar da forma que ele quer, que ele precisa, né, na realidade. Então, ó, ok? Ele dá um espacinho e ele vai dimensionando. Só que eu não queria uma coluna, né, dessa forma. Eu queria que houvesse uma quebra. Como é que eu posso fazer? Você deseja que faça uma quebra de, por exemplo, 2, 3, 4, 5 centímetros? Tex, ajeita. Como é que você vai forçar isso? Você vai mandar um comando P medida, do jeito que está escrito aqui, certo? Então, ao invés de você forçar o centro direito ou esquerdo, você vai colocar a medida que você deseja. Então, bora aqui no overleaf. Nem vamos, né? Vamos aqui no nosso mesmo. Essa primeira coluna, P, botar 5 centímetros. Pronto. Ó, 5 centímetros. Quando você forçou esse P de 5 centímetros, vou recompilar, que é uma palavra só, né? Não dei espaço. Palavra grande. Quando eu dei a ordem de ser 5 centímetros, ele vai espaçar 5 centímetros. Se eu falar que é 3, ele vai dar o espaço de 3 centímetros. Se eu falar que é 1 centímetro, vai dar aquela, possivelmente, né? Não, ele ajustou em 1 centímetro. Se eu disser que é meio, nunca testei, né? Meio. Pronto, ó. Vai dar aquela bugada, vai dar aquela quebra, onde a palavra vai superar a linha. Então, realmente vai dar um erro. Check 2. Você pode fazer com elas. Todas elas.
todas essas colunas elas podem ter uma medida desejada. Claro que se a palavra for maior que a coluna, vai fugir da coluna. Então, se eu quero tudo caiba numa coluna, que eu faça a palavra de maior medida ser aquela medida da coluna. Certo? Como é que vai ficar se eu não der a medida? É esse? Não, é esse aqui. L. Pronto. Pronto. Olha, palavra grande. Deixa eu botar aqui. Da line. Perfeito. Ele vai até que precisar. Quando eu forço lá no lugar do L, P, chaves aqui, 4 cm, vai medir só 4 cm. Certo? Bacana? Então, essa é uma forma de você forçar o comprimento de uma coluna. Há também uma forma de você trabalhar com multicolunas. Uma célula grande ser grupos de coluna. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei não. Tá aqui no nosso. Coloquei. Tá aqui, ó. Pronto. Segunda, terça, 10, 12, 15, 15, 11, 10, 20, 21, 25. Vou tirar esse 25, que não está fazendo sentido. Vou botar 22. Né? Basicamente para ser as horas. Ok? Na minha cabeça era para ser as horas, então aqui também era para ser 11, 12 e 16. Beleza. Vamos supor que é para tomar um remédio, não sei, e na segunda-feira, ou fazer alguma coisa, na segunda-feira, 10 horas, 12 horas, 15 horas. Só que na terça tem a parte, pega manhã, tarde e noite. E você perceba que aqueles estão alinhados, né? Ó. Está tudo bem alinhado. Se eu botar aqui 5, lá, você vê que ele fica organizado. Lá em cima tem um L. Vou botar aqui um C. Você vai ver que vai ficar tudo no centro. Então, para fazer algo do tipo, onde em uma das células você tem uma tabela, né? Basicamente duas colunas dentro de uma, você vai fazer multi-column. Multi-column. Porém, você tem que saber quantas linhas e colunas você vai trabalhar. Você não pode começar inventando do nada. As linhas até pode, as colunas não, certo? Então, assim, você tem uma tabela. Você tem que saber quantas colunas você vai trabalhar. Vou trabalhar, professor, com 3 colunas. Uma para segunda e 2 para terça-feira. Então, já iniciei aqui. Tabela. Ó, aqui está dizendo quantas colunas você vai ter. Aqui você vai dizer como você vai agrupar 2 delas. Certo? Segunda-feira. Aí você separou uma coluna. Multicolumn, 2, centro, terça. Quem que vai ficar no centro? A terça.
quantas colunas vai ter para aquela célula abaixo, né, dela? 2. Então, ó, se eu coloco 3, 4, 5, não vai casar, porque o comando é 2 colunas vão ficar abaixo da terça. Tudo bem, eu posso até colocar aqui, ó, outra coluninha. Pegar aqui 20, 20, ou compilar. Agora teremos 3 colunas para terça-feira. Então você pode trabalhar tanto com multicolunas, medindo cada uma delas. Você pode ter linhas invisíveis, colunas. Posso tirar aqui esse separador. Então, muitas coisas você pode fazer. A pessoa está separando segunda e terça. Você vai ter que tirar esse separador aqui, ó. Aí ele vai separar. Aí ele vai deixar de existir. Ok? Então, esses ambientes, eles são ambientes, como a gente pode falar, completos. Eles têm diversas propriedades, né? Diversas interações para você trabalhar. Então, multicolumn, N é o número de colunas daquela tabela inteira. Ali o pos, que vai ser a posição, ele vai dizer a posição que vai ficar, se é no centro, se é esquerda, direita, e o item vai corresponder ao texto que vai aparecer naquele local. E abaixo dele vai ter uma nova tabela, digamos assim. Estou escrevendo a tabela dentro da outra. Um ambiente tabular, ele já é um ambiente, vamos dizer assim, um ambiente para tabela. Então você vai ter que ter um begin table e você vai fazer o tabular, o begin tabular, construir sua tabela e aí você vai posicionar essa tabela onde você quiser. Se você quer que ele fique onde foi digitado, se você quer que ele fique na parte inferior da página, se você quer que ele fique na parte superior da página, ou se você quer que ele fique em uma página separada. Ok? Bora pegar nossa tabelinha aqui dos horários, barra new page, página nova, barra begin table. Opa, quero tirar isso aqui tudo. Begin tabular. Tá fazendo coisas demais. Ok. E estou olhando aqui o slide para escolher. Botar na parte superior, não, na parte inferior da página. Vou botar no B. Vou botar no B. Tirei de lá. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Tá ali, ó. Colocar ela no centro. Deixa assim. Então, eu vou andar agora com essa tabela para parte superior da página. Então, a parte superior da página é um T. Ok? Está na página nova, vai ficar na parte superior. Recompile. Recompilou. Porque essa página não tem nada, né? Tem que ter um texto. Texto.
Texto. Vou colocar aqui, só um minuto. Infelizmente, eu não tinha feito isso para vocês. Texto. Ó, agora deu certo. Texto, 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 texto. Ela foi lá para cima. Quando eu coloco B em um texto, ela vai lá para baixo. Ok? E ficará onde foi digitado. É o H. Você vai forçar ela ficar aonde você digitou. Ctrl X, bota bem aqui no meio. Textos. E força ela a ficar aonde eu digitei. Entendeu? Então, e o P ele vai ficar na página separada. E criou uma página para a nossa tabelinha. Claro, né, que a gente está trabalhando aqui com uma tabela pequena, para efeito de informação. Está falando de tabela grande, tabela é uma coisa que vale a pena fazer text para você ficar movendo ela. Pessoal da estatística usa muito tabela. Então, para eles é bem interessante às vezes continuar as informações, mandar aquela tabela para um momento do texto, outro momento, tá certo? Eu acho muito eficiente. Pouco usado, pelo menos por mim, esse ambiente. Então, ó, bacana? Vamos só mover informações para finalizar, entender como é que acontece. A gente vai fazer referência cruzada. Quando a gente está trabalhando no... Cortou aqui um pedaço. Compartilhar esta guia. Agora vou devolver. Pronto. Quando a gente está trabalhando com as referências cruzadas, né? Basicamente seria, você está com uma imagem, uma figura, uma equação, uma tabela que você quer numerar, então você coloca basicamente um label, entendeu? O barra label, ele vai fazer a sua referência existir para o texto. Imagine que estamos fazendo com que essa tabela, que vai aparecer agora lá no meio do texto, botar de novo, Ctrl Z, H. Vou devolver ela para o lugar que ela não deveria ter saído. Tá lá. Vamos dizer que essa tabela, ela... Vou dar uma referência, uma informação para ela, né? Barra label. O que a gente está dizendo ali. Vou botar assim, tabela. Ok? Então eu referenciei essa tabela. Ou melhor, tabela tab dias. Por quê, professor? Porque eu estou reconhecendo esse elemento como uma tabela dos dias. Essa outra tabela, que está aqui, palavra, 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 eu vou colocar ela como uma barra label
sabe, fala. Vou reconhecer ela como tabela de palavras. Então, se eu quero expressar a tabela em algum momento do texto, eu vou fazer uma referência, certo? A tabela dias ou pala? Tabela dias. Quando eu vou falar daquela tabela, tem que recompilar aqui de novo. E de novo. Ver se não está aparecendo. Ver se eu forço alguma coisa aqui. Texto. Texto. Estranhamente ele não está aparecendo. Eu não estava achando ele. Aqui, ó. No final. Era para aparecer. Agora o Overleaf pegou e apertou sem me abraçar. O que vai acontecer? O que aconteceu agora deveria, né, ter acontecido ver uso da page. Bora ver se ele vai aparecer. Não, não era esse problema. Linha 85. Está com algum problema de referência. Eu realmente não estou visualizando o porquê ele não está aparecendo. Porque, em geral, eu faço o comando básico, barra begin equation. Vou até adiantar o assunto. A quadrado mais B quadrado igual a C ao quadrado. Ok? Estou aqui andando com o assunto. Finge que deu certo ali. Vejam que a equação ela foi referenciada. Apareceu ali um 1. Ok? Aquela equação ela tem uma referência. O 1. A primeira equação. Eu vou lá e coloco label é que por quê? Eu vou me lembrar que é a equação de Pitágoras. Vou compilar novamente, não vai mudar em nada. Porém, quando eu quiser referenciar, essa é a equação barra ref. Inclusive, ele aparece uma lista, né? Em geral, eles vão aparecer essa lista, independente do editor que você vai usar. Eco, ref, eco, pitch, para me lembrar do Pitágoras, conhecido como a equação Pitágoras.
Bota assim, Pitágoras. Quando eu referenciar, ele vai aparecer equação 1, que é a primeira, é a de Pitágoras. Vamos supor que ela não é mais a primeira. Eu tenho uma outra, barra begin, equation, lá, vou botar aqui uma integral qualquer. Integral f de x igual barra π. Inventei. Aquela primeira equação passa a ser a primeira equação. A de Pitágoras passou a ser a segunda. Então, a referência que eu fiz ao Pitágoras não vai mudar. Eu estou referindo àquela equação. Se ela for centésima, vai aparecer um 100 aqui. Isso é válido para tabelas, imagens. Infelizmente, o label tab dias não apareceu. Então, opa, vou mudar aqui. F tab, ela. Vou recompilar. Vou ver se aparece. Realmente não apareceu. Eu vou ficar devendo para vocês para a próxima aula. Ok? Porque era para aparecer nas tabelas. E, infelizmente, talvez seja do Overleaf, ou não, né, do meu editor, não sei, não apareceu. Certo? E era basicamente isso. Por quê? Quando eu posso me referir a tabelas, figuras, a equações, eu posso também me referir a páginas. Ele vai fazer a listagem e quem é primeiro vai ser o primeiro, quem é o segundo vai ser o segundo. Se eu der um nome àquela equação de Pitágoras, ele vai alinhar. Se ela é a primeira. Mas se ela não é a primeira, ela passou a ser a quinta, ele vai automaticamente referenciar ela como a quinta, ao invés de 1, tá certo? Então, se eu colocar 5 equações dessas, compilar, Pitágoras vai passar a ser a sexta. E ele vai organizar ela realmente como a sexta. Tá certo? Ok? Tudo bem? Essa referência que a gente pode fazer, a gente pode referenciar página ref. Você pode referenciar uma seção botando label. Onde você botar um label, você vai referenciar, seja equação, figura, tabela, teorema, seção, página. Então você pode referenciar tudo. É muito bom. E ele vai ordenando, então você não se perde. Você não precisa ficar lembrando quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro. Eu já peguei trabalhos em que o aluno foi referenciar, só que quando ele referencia algum elemento, quando ele pensou, aquele elemento já passou a ser outro número. Então ficou desorganizado nesse sentido. A gente pede para ele organizar. Certo? Em geral é quando não usa text. E, como eu falei, eu vou ficar devendo para vocês. Novamente, a gente usou um material muito bom do Programa Especial de Treinamento de Telecomunicações UFRJ, apostila de LaTeX. É um material de 2004, mas bem didático. Ok? E obrigado.